Olá pessoal, nós vamos começar hoje com uma aula de números inteiros. O que é um número inteiro? Números inteiros são todos aqueles que contamos sequencialmente. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 são números inteiros. Os números inteiros eles envolvem os números naturais, que são aqueles que nós já conhecemos e usamos para contar, e os números negativos, que são o oposto dos números naturais. E essa é a novidade aqui. No conjunto dos números inteiros, nós vamos utilizar sinais algébricos para identificar os números positivos, que são os números naturais, e os números negativos. Os sinais algébricos que nós vamos utilizar é o sinal de mais, que nós vamos usar para os números positivos, e o sinal de menos para os números negativos. Um detalhe importante para ressaltar é que o zero ele não tem sinal, ele é um número neutro, então ele nunca vai aparecer com sinal de mais ou menos. Bom, mas o que são os números negativos exatamente? Em algumas situações, os números naturais, que são aqueles números positivos que nós já conhecemos, eles não são suficientes para representar todos os números necessários. Para essas situações, existem números que representam quantidades que estão abaixo de zero. Essas quantidades, nós utilizamos os números negativos. A quantidade representada pelo número negativo indica quanto falta para esse número chegar ao zero. Então, por exemplo, o número menos 5 representa 5 negativo, isso quer dizer que faltam 5 unidades para chegar no zero. Então, se eu quiser chegar em zero, ainda faltam 5, aumentar 5 unidades para me chegar lá. E como é que nós representamos um número negativo? Um número negativo, ele sempre terá um sinal de menos, que é o negativo, na frente dele, isso é a esquerda. Esse sinal de menos é o mesmo que utilizamos na operação de subtração. Mas não necessariamente isso representa uma operação de subtração. Os números positivos podem ou não apresentar o sinal de mais. Nós podemos verificar isso aqui no exemplo aqui da reta numerada aqui embaixo. Nós temos os números negativos, todos eles com sinal de menos à esquerda. E os números positivos, nenhum deles está com o sinal de mais. Isso não quer dizer que ele não é um número positivo. Todos eles são positivos, tá? E quando nós representamos na reta numerada, os números negativos, eles sempre estarão à esquerda do zero. Eles serão como se fosse um espelho aqui, ó. Nós podemos imaginar um espelho aqui sobre o zero, e daí nós imaginamos os números positivos para o lado de cá, os números negativos estariam para o lado de cá, só que seguindo com um sinal negativo, tá? Então, percebam, aqui tem 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4 e assim por diante. Então, os números negativos vão nessa ordem. Você deve perceber que os números negativos eles seguem uma ordem decrescente, né? Se nós estivermos vindo lá dos números negativos para cá, nós estamos vendo que eles vão diminuindo, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso quer dizer que os números maiores, no sentido negativo, eles ficam à esquerda. E nós também podemos perceber, pela reta numérica, que apesar, por exemplo, de um número negativo, 4 negativo parecer maior que o menos 2, na verdade esse número é menor, porque os números menores na reta numerada, eles ficam sempre à esquerda. Então, quanto mais para a esquerda, menor o número. Então, quer dizer que, por exemplo, menos 4 é menor que menos 2, que o menos 2 é menor que menos 1 e assim por diante, tá? Então, vamos ver algumas situações que envolvem os números negativos. Primeiro, é o caso da temperatura. Aqui, no nosso estado, é muito comum nós ouvirmos falar de temperaturas negativas. Por exemplo, aqui eu tenho 4 termômetros. O primeiro está indicando uma temperatura de 5 graus positivo. O segundo indica uma temperatura de 10 graus positivo. Já o terceiro ele indica uma temperatura de 5 graus também, só que esse 5 graus ele é bem menor que esse daqui, porque ele é 5 graus negativo. E esses 10 graus aqui que ele está mostrando no último termômetro, ele é 10 graus negativos. Perceba a diferença que existe entre 10 graus e 10 graus negativos. Isso mostra que os números vão, conforme vai aumentando aqui o valor numérico dele, ele vai diminuindo a temperatura, né? Então, nós podemos ter, por exemplo, uma situação de 40 graus. Qual das duas vocês acreditariam que representa 40 graus? Na verdade, os dois podem representar 40 graus. Neste daqui, nós temos o calor, né? 40 graus positivo.
temperatura de ir para a praia, coisa e tal. Mas esse outro aqui também pode representar 40 graus, só que são 40 graus negativos, por isso que nós temos tanta neve aqui. Interessante, né? Uma segunda situação que nós podemos ter com os números negativos é sobre a altitude. A altitude é a relação de altura em relação a um determinado ponto. No caso, nosso ponto básico é a altura do nível do mar. Então, nós dizemos tantos metros acima do nível do mar ou tantos metros abaixo do nível do mar. Quando nós falamos em acima do nível do mar, nós podemos pensar em números positivos. Quando nós falamos em altitudes abaixo do nível do mar, nós podemos pensar em números negativos. Então nós temos aqui um sujeito aqui em cima do morro e um outro sujeito que está mergulhando. Esse daqui está numa altitude positiva. Nós podemos dizer, por exemplo, 10 metros acima do nível do mar. Já esse outro também pode estar a 10 metros, só que ele está 10 metros abaixo do nível do mar. Então percebam que os dois podem estar em uma altitude de 10 metros, mas em situações totalmente opostas. Outro exemplo é quando nós falamos em linha do tempo. Vocês já devem ter ouvido falar em antes de Cristo e depois de Cristo. Essa data aqui que marca o início do calendário cristão é o nascimento de Cristo, né? Percebam, não existe ano zero, tá? Essa é uma diferença aí da questão da contagem de tempo em relação aos números. Então nós temos aqui o marco zero. Para cá, todos os anos serão considerados positivos, ou depois de Cristo. E para cá, todos os anos serão contados como antes de Cristo, ou negativos. E uma quarta situação que nós podemos imaginar é o saldo de conta. E esse é um dos casos mais fáceis de perceber a questão dos números positivos e negativos. Nós podemos ter numa conta de banco um saldo positivo, que nós chamamos de crédito, que é quando nós temos dinheiro guardado na conta. Ou podemos ter um saldo negativo, que é uma situação de débito. O que isso quer dizer? Que eu tenho dinheiro faltando na conta. Isso quer dizer, eu estou devendo dinheiro ao banco. A maioria dos bancos permite que se faça isso. Tu tem uma situação ali de dever para o banco. Então aqui vamos ver um exemplo mais prático. Vamos supor que eu tenho um saldo positivo de R$400. Então eu vou representar como mais 400. Nessa mesma conta eu faço um depósito de R$200. Então 400 mais 200, eu vou ficar com R$600 de saldo positivo. Depois dessa conta eu faço uma retirada de R$350. Eu tinha 600, tirei 350, fiquei com R$250. Depois eu tenho a necessidade de pagar uma conta nessa minha conta corrente. Então, dos 250 eu tenho que pagar 250. Então, 250 menos 250 eu vou ficar com o meu saldo zerado. Ok, eu estava com o saldo zerado. Mas aí eu preciso retirar mais R$200. Se a minha conta permite, zero. Eu tiro 200, eu vou ficar devendo R$200 para o banco. Então eu fico com R$200 negativos na conta. Depois desses R$200 negativos, eu faço um depósito de 150 para tentar cobrir um pouco desse valor. Então eu estava devendo 200 para o banco, paguei 150, agora eu devo apenas R$50 para o banco. Então, agora eu estava devendo 50. Eu preciso tirar mais dinheiro da conta. Então, eu tiro 60, eu vou ficar devendo mais dinheiro para eles. Então, 50, tirei mais 60, fiquei com 110 negativo. E por fim, eu pego esses 110 e deposito R$110 na minha conta. Com isso, eu vou ficar com a minha conta zerada. Certo? Então esse é um caso aí que envolve movimentações financeiras. Então, fazendo uma breve revisão, os números inteiros eles se dividem em positivos ou negativos. Os negativos sempre apresentam sinal de menos na frente. Os números positivos podem ou não apresentar o sinal de mais na frente. E os números negativos eles servem para representar quantidades ou valores que estão abaixo do zero. Isso é, são menores que zero. Certo? Então não esqueçam disso. Um abraço e até mais.